Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Juliano. Faz bastante tempo que eu não faço desses vídeos, uns bate-papos, né? Tá sendo bem corrido aí por conta das lives, mas eu quero retomar essas conversas que eu tenho com vocês sobre temas específicos. Eu sei que muitos de vocês curtem esse formato, né? Às vezes as lives não estão relacionadas ao concurso que você quer e a gente vai começar a voltar a trabalhar assim. Vou tentar fazer isso semanalmente, prometo. E o assunto de hoje é bastante interessante, pode ter acontecido com você ou pode um dia acontecer com você, que é o quê? Você ser classificado, mas está fora do número de vagas, né? Isso daí aconteceu com vários alunos que eu tenho em relação nas provas da PF, PRF principalmente. Primeiro eu queria dar os parabéns a eles, né? Que mostraram o quão são capazes de passar numa prova tão difícil como foram essas duas provas. Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir o seu like, agradeço bastante aí, porque é você que faz esse canal crescer, né? Através do seu like, dos seus views, a gente acaba atingindo mais pessoas. Se você puder, a dica também para os seus amigos, né, seus colegas que também gostam de concurso público, estão aí na pegada e que gostam do direito também. Se inscreva no canal, a gente está crescendo aí graças a você. Bom, então já que eu já fiz aquela parte, né, meio blogueira, digamos assim, vamos então começar a trabalhar sobre esse tema. E é um tema bastante importante e que tem tirado um pouco de sono desses meus alunos que foram aprovados, né, mas não dentro do número de classificados, mas não dentro do número de vagas. Como é que fica essa situação, né, Juliano? Como é que funciona dessa forma? Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: não há direito subjetivo de você ser convocado se você constar na classificação geral. Isso eu quero dizer o seguinte: se você está classificado, mas fora do número de vagas, isso gera uma certa insegurança, até porque eu acredito, principalmente na PRF, houve a correção de várias redações, que foi 6 mil, se não me falha a memória, e acaba corrigindo até mais, porque todo mundo que empata na última posição acaba tendo a redação corrigida, e aí a gente tem aquela situação que fica o seguinte, né, 1.500 vagas com 500 possíveis de excedentes, né, previstos para o ano que vem, conforme veio divulgado no edital também. Então, o Policial também veio dessa forma. Os alunos ficam apreensivos. Pô, será que vale a pena eu continuar nas próximas fases do concurso? Será que já vale a pena eu pensar na próxima oportunidade? A primeira mensagem que eu tenho que te dizer é a seguinte: o concurso não acabou. Então, se você conseguiu ser classificado, se você conseguiu ter sua redação corrigida, é obrigação sua ir até o final. Mesmo que essa convocação seja muito distante hoje para você. Eu digo isso por experiência própria, né? Não comigo. Quando eu passei na Polícia Federal, passei até bem colocado, passei entre os 30 primeiros, se não me falha a memória, ou 30, 40 primeiros. E eu estava até com uma certa segurança, até porque no meu concurso para delegado foi um concurso que sobrou vagas, né? Muita gente reprovou na peça jurídica e acabou que por conta de TAF e também por conta do exame psicotécnico, a gente ficou no caminho e foram convocados, acho que 138 pessoas, que eram 150 vagas. Então, no meu caso, foi um pouco diferente. Mas o que aconteceu foi com um amigo meu, né? Ele, inclusive, trabalhava comigo lá em Rondônia, ele era agente de Polícia Federal e foi aprovado na prova da Polícia Federal de delegado, né? Então, ele passou em 2014, em 2018 ele fez a prova para delegado e acabou sendo aprovado. Só que com um detalhe: eu acho que ele foi o penúltimo colocado. De todos os classificados, ele foi o penúltimo colocado. E ele fez as fases, e eu lembro que antes de ele fazer a prova oral, ele veio conversar comigo, ele falou na sala, ele falou: Juliano, eu tô desanimado, eu não sei se vale a pena eu ir lá para Brasília para fazer essa prova oral. Eu virei para ele e falei assim: você tá maluco que você vai deixar de fazer essa prova? Ele falou: mas eu tô em 300, 400 e tal, e são 150 vagas. Eu falei: cara, faz a sua obrigação, quer fazer uma prova. Aí eu até preparei ele, né, e várias outras pessoas também na prova oral. E ele foi e fez a prova oral e não conseguiu subir muito. Ele continuou lá atrás e, enfim, a vida que seguiu. Só que naquela prova, 2018, e a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, ele foi convocado. Então, todos os excedentes, né, não só para o cargo de delegado, eles foram convocados e hoje ele é delegado federal. Então, a sua obrigação é ir até o fim, né? Independente de você ser convocado ou não, a tua obrigação é ir até o fim. Juliano, mas vou perder meu tempo, vou perder meu dinheiro. Cara, você já gastou seu tempo, o seu esforço para você ser classificado. Poucos conseguiram fazer isso, né? Minoria conseguiu chegar onde você chegou. Então você não pode parar o concurso agora. Mas aí como é que vai ser? Isso aí você já não controla mais. Se você não está dentro das vagas, é algo que você não pode controlar. Você vai depender de N fatores externos. Um deles é a convocação de excedentes. E isso aí, infelizmente, é dessa forma, mas você tem que fazer a sua parte, tá bom? Mas e aí? É obrigatório que o órgão público convoque os excedentes? Não, isso não é obrigatório, tá? Vocês sabem que não dá direito subjetivo à convocação, né? Você constar na lista de aprovados, até porque no caso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal tinham lá a previsão de 1.500 vagas.
com possíveis 500, né, excedentes para o ano que vem. Isso antes de toda a confusão que aconteceu por conta da pandemia, a gente não sabe como isso vai ficar no futuro, mas eu acredito que vai acabar chamando esses 500 sim, tá? Para uma segunda convocação, mas eu sei que tem muito mais gente que foi classificada e não vai ser, não consta dentro do número de vagas. Muitos alunos vieram me perguntar isso aí, e esse é o motivo de eu fazer esse vídeo hoje para vocês. Quais são as minhas considerações em relação a isso, principalmente levando comparando, na realidade, a PF e a PRF. Por quê? Muita coisa pode mudar, tá bom? Você tem que entender que, diferentemente do que ocorre com a prova de delegado, que ainda tem a fase oral e ela é classificatória, ou seja, você pode subir ou você pode cair a sua classificação, então é importante que você leve isso em consideração. Eu vou, inclusive, abrir daqui uns dias um curso de prova oral. Eu preparei acho que 12, 11 hoje, delegados federais, 100% de aprovação, né? Todos foram aprovados, e eu acho que é uma fase que é muito importante e que você pode ou subir ou você pode cair, é perigoso, né? Então você tem que tomar cuidado. Mas em relação aos demais cargos, não, as fases classificatórias já passaram, então você não tem muito o que fazer para você subir ou descer. Você pode ser eliminado nas próximas fases, exame médico, psicotécnico e também o TAF. E aí que vem a tua oportunidade, talvez, de você entrar no número, né, entrar entre os convocados, né? É claro que é muito triste, mas isso acontece de fato, tá? Acontece mesmo de pessoas elas serem aprovadas e reprovarem no TAF, isso é muito comum, principalmente no TAF que eu fiz, muita gente reprovou, porque era um TAF difícil, a prova da Polícia Federal no meu ano, o TAF era puxado, era 2,14 de salto, eu lembro que foi muito difícil, muito, muito complicado para mim, conseguir saltar. Eu até contei isso aí num vídeo para vocês, se vocês quiserem ver, tá no Instagram. E também tem um psicotécnico, e é engraçado, o psicotécnico reprova, assim, entra ano, sai ano, em média de 10 a 13% dos aprovados. Então é considerável, concorda comigo? Então, se você tá lá naquele limiar, né, fora, mas quase dentro, a chance é muito grande de você ser convocado, tá? As pessoas caem. E a gente tem que levar e ponderar algumas situações que nós temos. Agora eu vou trabalhar um pouquinho comparando a PF e a PRF. A prova da PF, principalmente no TAF, ela veio facilitada, né? Não sei se vocês perceberam que os índices ficaram muito mais tranquilos em relação ao que foram os anos anteriores, principalmente relacionado ao meu, né? No ano seguinte foi um pouco mais tranquilo, mas esse agora tá bem mais light. Então você pode esperar que muitas pessoas não vão reprovar nesse TAF. Tem a questão da natação, porque natação, de fato, você não consegue evoluir muito rápido. Se você não sabe nadar, é muito difícil que você consiga aprender a nadar em pouco tempo, né? Natação exige técnica, e tem um problema também, um agravante, porque muitos locais os clubes de natação estão fechados. Então como é que a pessoa vai treinar? Eu tive vários alunos que tiveram essa situação e estão penando bastante para conseguir a preparação pro TAF, né? Então isso aí pode levar a um número maior de reprovações. Eu sei, é triste até pensar dessa forma, mas muitos de vocês vão ter que torcer para outros reprovarem. Infelizmente é da forma que hoje funciona. Então você tem que levar em consideração a natação na prova da Polícia Federal. E em relação à PRF, aí a história muda. Porque a PRF, ao contrário do que fez a PF, ela apertou ainda mais o TAF, né? Ficou bem mais complicado. Tá se exigindo aí a máscara, né, para fazer a prova. Isso atrapalha pra caramba. Você pode ter certeza que correr com máscara é muito mais difícil, muito mais complicado. E aí o índice de reprovação vai ser grande, tá? Eu acredito que o TAF da PRF vai derrubar muita gente. Até porque o intervalo de tempo que se deu do resultado, né, final que nós tivemos do objetivo e discursiva está muito próximo do TAF. Acabou que ficou muito corrido. E, infelizmente, muita gente vai reprovar. Ah, Juliano, tem chance de eu recuperar algumas posições? Sim, claro que tem, né? Isso daí é fato que vai acontecer, isso aí não tem como negar. E tem também o psicotécnico. Então, pô, se você tá lá, próximo aí, pelo menos, sei lá, umas 200, 300, 400 colocações, eu acredito que a chance é muito grande de você entrar, né? Na PRF, principalmente. PF já fica um pouco mais complicado. Mas o que mais a gente tem que levar em consideração? E outra coisa, exame médico também reprova, tá? Infelizmente, aí também é uma fase bem complicada. Exame médico derruba bastante gente também, né? Acaba que algumas pessoas acabam apresentando alguns problemas físicos que não levaram em consideração na hora que fizeram a inscrição, mas aí acaba tendo também. Mas então pensem dessa forma, que é possível que você consiga, se você tiver nesse limiar. Ah, Juliano, mas a minha situação é muito complicada, que eu estou entre os últimos, fiz a nota de corte e tudo mais, como é que fica?
aí a tua situação é até um pouco mais delicada, porque vai depender de interesse político. E quando eu falo interesse político, eu não estou falando no sentido pejorativo, tá? Na realidade tem que se verificar. Por exemplo, se ano que vem se demonstrar que há necessidade de convocação de, por exemplo, muitas aposentadorias, né? Enfim, tudo mais, pode ser que haja a possibilidade da convocação de excedentes. Juliano, é comum que isso ocorra? Aí eu tenho que te mostrar duas realidades diferentes. A Polícia Federal, infelizmente, ela tem como histórico, né, chamar poucos excedentes, tá? Isso eu falo no meu ano, 2013, 14, para delegado contei o que aconteceu, a gente não teve excedentes na realidade, faltou candidato, né, faltou aprovado para a quantidade de vagas, mas vários aprovados em escrivão não conseguiram entrar, tá? Ficaram de fora, não conseguiram. O concurso da Polícia Federal, até no meu ano, ele durou um mês, exatamente para isso, né, para impedir que se prorrogue o concurso e tenha isso. Já aconteceu antes? Sim, por exemplo, prova de delegado de 2004 foi a última prova antes da minha, então quase 10 anos. Convocaram todas as pessoas que foram aprovadas para delegado federal na prova de 2004 foram convocados. Até 2008, eu acho que teve, né? Até depois um pouco, até, acho que a última toda, 2008 e 2009, então chamou bastante gente. Então é meio que incerto em relação a isso. 2013 no meu ano não chamou, 2014 também não de agente, e 2018 convocou, né? Chamou todas as pessoas. Vai depender muito de como o Brasil estiver na economia, vai depender muito de interesse político. Eu não sei se você sabia disso, mas concurso público é muito caro, né? É muito caro. Você fala, mas as inscrições, é muito dinheiro de inscrição. Mas eu não sei se você sabe, a União, por exemplo, se não me falha a memória, nem fica com esse dinheiro, tá? Vai tudo para a banca examinador. Quem fica com grana é CESP, né? E isso é engraçado, porque o órgão público paga a banca e vocês ainda pagam a banca para inscrição. Aí depois te darem aquela sacaneada na prova, né? Então você pensa aí como é que funciona as bancas examinadoras. Mas é assim que rola, né? Então é difícil cravar que a Polícia Federal não, né? Mas o Poder Executivo Federal vai acabar convocando todos os aprovados, tá bom? Isso daí, infelizmente, é difícil a gente dizer com certeza. A gente espera que sim. Eu particularmente falo, eu acho que, até por questão de economia, até porque o cara já passou numa prova tão concorrida assim, ele demonstra que tem capacidade, né? Então não faz sentido nenhum desperdiçar esse recurso humano, né, que de desaprovados, enfim. Mas a PRF, por outro lado, não. A PRF, costumeiramente, historicamente, ela convoca mais excedentes do que a Polícia Federal, né? Isso aconteceu em 2013, se não me falha a memória, acho que eram 1.000 vagas e chamaram mais 500. 2019 chamaram todos e essa já tem a previsão de mais 500. Então, sendo muito honesto com você, né, pensando assim, um horizonte, a PRF, a possibilidade maior de se chamar excedente sim, né? Até porque, na minha opinião, muita gente ainda vai cair nas próximas fases, por isso não vacile, né? Continue firme e forte aí, principalmente com o TAF, não negligencie nenhuma fase, tá? Eu tive um colega que a esposa dele trabalhava comigo no TRT, ela era psicóloga e o marido dela reprovou no psicotécnico, né? E querendo ou não, o psicotécnico é uma prova objetiva, tem como você mais ou menos conhecer aquilo que vai cair na prova, e ele simplesmente negligenciou isso e ficou. Por conta dessa eliminação dele, demorou 4 anos para ele tomar posse. Pensa numa situação como essa, né? Como atrasou a vida dele por conta de uma. E isso que ele ainda conseguiu uma decisão judicial para poder tomar posse, né? Então você pensa a dor de cabeça que pode ser uma vacilada no psicotécnico ou no TAF, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Esse vídeo era mais para comentar as minhas opiniões em relação à convocação. Eu acho que o jogo ainda não acabou, né? Tome cuidado, até para não ser eliminado. E se você tá longe também, você tem que fazer a tua parte, né? Já não tá nas tuas mãos. O que você poderia fazer, você fez, que é ser classificado. Agora, a convocação foge um pouco a isso. Eu espero de verdade que seja convocado, né? O governo hoje atual, ele demonstra normalmente interesse nesse tipo de convocação e a gente vai estar aqui com você sempre. Se você gostou desse vídeo, se esclareceu as suas dúvidas, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal e acompanhe sempre os vídeos que a gente tem feito praticamente todos os dias. Valeu e muito obrigado!